Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Café com o Campa. Eu sou Fernando Campagnolo e eu treino empresários para que eles possam ter uma empresa inteligente. O que é uma empresa inteligente, Campa? É uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. O dono pode sair, pode viajar, pode chegar mais tarde na empresa, pode decidir que hoje não vai, que a empresa está lá, continua funcionando. A equipe sabe o que fazer, sabe como fazer, sabe quando fazer e sabe por que fazer. As pessoas sabem a sua responsabilidade, vão lá e cumprem. Então o dono pode ficar pensando estratégias de melhorar o negócio, pode ficar pensando novas formas de chegar até o cliente, desenvolver novos produtos, novos serviços, porque isso é uma empresa inteligente. E aqui no Café com Campa, eu sempre trago um assunto pontual, um assunto relevante para esse tema, um assunto que ajuda a ter uma empresa inteligente. Falo, explano um pouquinho sobre esse assunto, no final abro um debate, abro para perguntas sobre o tema e esse é o nosso conteúdo aqui, Café com o Campa. E o tema de hoje, eu trouxe um tema aqui, escolhi um tema que é um tema assim bastante pontual, um tema do ano, vamos dizer assim, que é o que, ó? Campa, tá uma loucura, Campa. O empresário precisa fazer tudo porque tá difícil, tá desafiante. Esse é o tema que a gente vai falar aqui. Só que eu não vou falar sozinho. Hoje eu não vou fazer essa live sozinho, não. Hoje eu tenho uma convidada. Bom dia, Cris. Bom dia, tudo Tudo bom? jóia, sensacional, sensacional, que a Cris aceitou nosso convite aí de última hora. Pra gente fazer um debate aqui, né, Cris? Sim, vamos fazer um debate sobre um assunto que é extremamente pertinente para os nossos empresários, para todo esse empresariado Brasil afora aí, né? Total, total. E sabe por que eu trouxe esse assunto, Cris? Debatendo aqui ontem, né? Que a gente trocando um pouco de ideias aqui. O que acontece? A gente percebe que muitos empresários às vezes estão lá numa ascensão, né? Ah, eu vou começar a organizar minha empresa agora, eu vou criar processos, eu vou criar formas de contratar melhor, vou melhorar aqui, colocar indicadores, fazer o DRE, vou expandir, vou começar a delegar essas tarefas que só eu faço, vou começar a descentralizar, passar isso para outras pessoas e de repente dá um probleminha lá, cai um pouquinho as vendas, dá uma dificuldade financeira, o cara larga tudo e vai lá. Baixa a cabeça, remanga as mangas na camisa, põe o jalequinho, põe o crachá e vai lá trabalhar. E aí deixa tudo de lado. E a explicação qual que é? A explicação é essa. É um momento difícil, é um momento delicado, e o empresário tem que fazer tudo. E aí foi o maior problema que a gente viu, porque aí volta tudo o que era antes, volta tudo aquilo que ele tinha já organizado, que ele tinha expandido, que ele tinha feito para realmente desenvolver sua empresa, né, Campa? Total, volta como estava antes, deixa como estava, não deixa assim. Às vezes começa a organizar, começa a fazer alguma coisa, um funcionário, eu não vou trabalhar com essa organização, aí não gostei, vou sair. Não, não, cara, não, não sai, esquece, voltamos, deixa bagunçado mesmo. Volta lá e aí acredita nisso, acredita que tem que estar carregando a empresa nas costas. E quem carrega a empresa nas costas, o que que acontece, Cris? Vira escravo da própria empresa, não tem liberdade nem de assistir a apresentação do filho do Dia dos Pais na escola, porque tem que trabalhar que nem um burro de carga, que nem um camelo, e a empresa não vai para frente porque tudo depende dele. Quando tudo depende de uma pessoa só tem um cérebro, dois braços, duas pernas e as outras pessoas estão ali de figurante. Claro, óbvio, né? Empresa que está começando, empresa que tem menos de 5 funcionários, faz parte. O dono vai ter que ir lá e fazer muita coisa. Não tem uma equipe, não tem organograma, não tem processo, ainda é normal. Vai ter que passar por isso. Mas tudo que a gente fala aqui é para aquele empresário que já passou disso, aquele empresário que já está estruturado, já tem mais do que 5 funcionários, já tem 5, 10 anos. Não pode mais estar assim. E aí, Cris, tem uma parada que eu ouço que, mas isso é normal. Eu falo com todo mundo está desse jeito. Uma coisa é um monte de gente tá assim. Outra coisa é considerar aquilo normal. Aquilo é comum, mas aquilo não é normal. Tu Não é tem que normal. entender que não é normal. Nada normal. Tem normal. Normal para mim, o que é normal? Normal é um empresário chegar na empresa, olhar indicadores,
olhar o plano de ação, conferir se está acontecendo, conferir se a empresa está indo para onde ele quer, conferir se todos os processos estão sendo executados, não é lá em cima das pessoas, é olhar indicadores, olhar números, olhar o painel da empresa. Tipo um piloto de avião, tá ali olhando o painel, não adianta olhar pela janela, só vê nuvem. Olha o painel, tá tudo bem. Não, ajusta aqui, melhora aqui. Isto é o normal. Aí, Cris, as pessoas dizem assim, mas isso aí ninguém faz. Faz. Então é o É só seguinte, para às vezes a empresa gente fala, grande. Isso é só para empresa grande. Mas a grande começou como? Começou grande? Ela começou pequena, organizada, para poder crescer de maneira ordenada. Se a empresa grande tivesse começado com um crescimento de câncer, completamente desordenado e que cada um faz o que quer, quando quer, nunca ela seria grande. Ela não teria capacidade de ter expandido para onde ela está hoje. Então, a empresa que quer ser grande, que quer crescer, que quer realmente ter desenvolvimento, faturamento bom, funcionários que funcionam, colaboradores que colaboram, pessoas que fazem o que tem que fazer, já tem que começar organizado de pequeno. Começar as, organizado de pequeno. as pessoas dizem que você falou, é um negócio que eu ouço muito, mas para grande tudo é mais fácil. Só que assim, com raras exceções, claro que tem, mas é 0,1% das empresas nascem grande. São vários empresários com dinheiro, com negócios estruturados, que iniciam uma nova empresa e ela já começa grande. Normal, acontece. Mas é 0,01% e olha lá. A maioria das grandes, um dia ela foi pequena. E por que ela se tornou grande? Porque em algum momento da história, esse empresário parou e ele pensou assim, cara, do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, eu não vou crescer, eu vou me matar, vou acabar com a minha vida aqui, vou acabar com a minha empresa, vou falir. Não, peraí, vamos fazer a coisa certa. E a verdade, Cris, é que assim, existe um número, né? Esse número é meio que estatístico, mas não interessa muito a área, não interessa o que a pessoa faz. 3% das pessoas têm sucesso naquilo que fazem. 3%. 97% não. Eu peguei um Uber, Cris, outro dia, e a gente achava, lembra, né, quando a gente morava em Passo Fundo, classe médica, tudo, médico é tudo rico, né? A gente conhecia alguns que eram realmente, né, amigos Sim. nossos lá. Aí eu peguei um Uber aqui conversando com o cara, mas o que você faz? Eu sou cardiologista. Como Hã? assim, cardiologista? Cardiologista? Tá, mas você atua? Sim, atua no hospital, não sei o quê. Mas por que você está dirigindo o Uber? Não, para completar a renda, porque não tá fácil. É um cardiologista, o cara que fez uma faculdade de medicina, fez uma especialização em cardiologia, no mínimo para ele ser cardiologista, dirigindo Uber. Então você vê, 3% das pessoas têm sucesso no que fazem. Mas as 3%. pessoas que estão aqui com a gente nessa live fazem parte desse 3%, né, Campa? Total. Vamos Total. Por quê? ajudar. Porque se a gente quer fazer diferente, o que a gente tem que fazer? Começa a aprender diferente. Começa a observar coisas diferentes. Cris, eu gosto de comentar assim, quando é que mudou a nossa vida de empresários, né? Quando a gente começou a olhar para fora, sair da caixa, sair daquele umbigo de, pô, tá todo mundo igual. E tem uma parada, Cris, você concorda comigo? Às vezes, a pessoa quando tá com alguma M na vida dela, que ela gosta de fazer? Ela gosta de achar outro que está com a mesma M. Por que ela gosta de achar outro? É questão dos similares, né? É Similares é confortável. Eu vejo que o outro confortável. tá mal, É, aí eu me é, conforto que eu tô mal também. Achei alguém que é igual a mim. exatamente. Alguém que é igual, similaridade, né? Aí eu vou lá, eu tô com dificuldade, não tô conseguindo contratar, por exemplo. Abro uma vaga e não aparece ninguém. Aí eu acho a Cris que está com o mesmo problema. Cris, não estou conseguindo contratar, Cris. É verdade. Tá difícil. Ninguém mais quer trabalhar. A pessoa só quer emprego. Aí eu vou lá e acho um outro. Cara, estou tentando contratar, não tem jeito. Todo mundo tá assim. Tá ruim para todo mundo. Não é só para mim. Não precisa me preocupar em pensar. É ruim para todo mundo. Mas, Campa, eu enxergo assim, ó. Hum, Veja se eu tô errado. fala aí. Quando o empresário começa a empresa, seu primeiro ano, o empresário dá o corpo, a alma, o espírito e o sangue pela empresa. Faz as coisas acontecerem, faz as Fala. coisas se desenvolverem ali dentro. Segundo ano, terceiro ano também. Vai lá, organiza as coisas, olha o que tem que estar acontecendo, põe a mão na massa, executa os serviços, cria os produtos, vende, faz o financeiro, faz tudo. Até aí tudo bem.
Agora, se isso se expandir para o quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano da empresa, 10º ano da empresa, que a gente vê muito isso, 15º ano da empresa, o empresário continua fazendo tudo Pior, isso, porque 80, acredita que 100 é normal. funcionários às vezes, né? 80, 100 funcionários e fazendo tudo isso. Isso não é, isso é comum acontecer, mas não é normal. Tá deixando aquela empresa assim, ó. Ela não tem capacidade de crescer, porque a capacidade está tudo na cabeça do dono. No momento que esse dono não mudar a cabeça dele, não enxergar que ele precisa soltar o osso de algumas coisas para a empresa crescer, ela nunca vai crescer. Aí contrata um gerente, contrata dois, fazer o caminho, né, de quando a gente tem a nossa empresa, as pessoas criam as suas empresas. Contrata um gerente, contrata dois, vai lá, delega, o gerente não faz direito. Ah, você não tem capacidade de fazer isso, vou te demitir, eu vou pegar para mim, eu vou fazer de novo. Aí tudo acaba virando nos braços e no cérebro do dono. E tudo para funcionar tem que estar dentro da cabeça do dono e de poucas pessoas dentro da empresa. E isso acaba. O que acontece com o dono? Ele acaba ficando sobrecarregado Total. e, e a empresa não anda. Mas tem pior do que isso. Tem pior. O que que acontece? Às vezes, como você falou, contrata um gerente lá e o cara não dá conta, vai lá e fica sobrecarregado. Quer ver o que é pior do que isso? O pior é o cara dar sorte. Ele É. contratar um gerente, que o cara tava lá no concorrente dele, paga mais caro pro cara, coloca o cara na empresa e o cara dá certo. O cara funciona. Pior, Campa. Você tá maluco? Tá maluco? Isso é ótimo. Isso é pior. Sabe por que que é pior? Porque quando a empresa não tem processos, quando a empresa não tem padrão, o que que acontece? Esse cara, ele dá o jeito dele. Ele faz as coisas do jeito dele. Não é a empresa que é incrível, não é a empresa que é inteligente. Aquele cara que se colocou ali é inteligente. E aquele cara, enquanto tá ali, ele tá resolvendo as paradas. Se esse cara é uma pessoa legal, uma pessoa do bem, tudo bem, ele pode até fazer uma parceria legal com você. Mas ele não é eterno. Amanhã ou depois, o teu concorrente vai estar vendo. Ah, a vida dele mudou porque ele botou aquele cara para fazer uma proposta maior. E talvez esse cara vá sair da empresa. E aí ele chega para você e diz, ó, oh, cara, a partir de amanhã te agradeço até aqui, foi uma oportunidade incrível, amei, mas a partir de amanhã não venho mais. O que que você faz daí? Você já preparou toda a tua vida para funcionar sem se preocupar com aquele setor daquele cara. E aí o que que você faz? O cara saiu, volta tudo para você. Você nem sabe como é, tá tudo documentado. Você tem que implorar pro cara, pelo amor de Deus, fica aí só até arrumar outro, fica mais um tempo. Sim, não tem documentação, não tem nada, tá tudo na cabeça desse gerente, tá tudo na cabeça dessa pessoa. E a gente não é dono das pessoas. Não tem como a gente dizer assim, ó, tu vai ficar aqui porque eu tô te mandando ficar aqui na empresa. Não A gente não fica. é dono, as pessoas não são eternas. Ou ela ganha para ir para a Europa, ou ela ganha um concurso, ou ela Ou abre a própria morre, empresa, ou pode vai para o morrer também. concorrente ou morre. É. A empresa Ou pior, tem que estar ou preparada, não as pior, pessoas que estão ali simplesmente com as coisas na própria cabeça. às vezes nem sai, mas às vezes não é uma pessoa tão do bem que diz assim, ó, cara, eu carrego essa empresa nas costas. Ou se me paga tanto, eu Ah, saio. E aí? faz aquelas ameaças de aumentar salário, porque senão não fica É. mais na empresa. Aí, E aí começa a Cris, subjugar o você não chefe. tem ideia, Complicado. você não tem ideia de quantos relatos eu ouço de gente que diz, ai, campanha agora, o cara ganha 5, eu não posso deixar ele sair, ele me pediu 10, o que que eu faço? Dali a pouco, agora ele me pediu 15, agora ele não quer mais trabalhar no sábado, agora ele não quer mais não sei o quê, e o cara fica ali, cedendo da chantagem. E um cara caro, sustentando um cara caro, querendo um monstrinho. Uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar ruim. Mas todas essas coisas, né, Cris, toda essa questão de olhar para o igual, olhar para o mesmo problema, de ter sorte com as pessoas, de ter azar, começa a gerar uma série de coisas na cabeça, né? Porque às vezes tá lá anos e anos e anos de problema acumulado. Aí quer resolver tudo de uma vez. Não, agora tem que mudar esse jogo. Tem que resolver tudo de uma vez. Quando eu tento resolver todas as coisas de uma vez, o que será que dá na gente, né? A gente quer fazer tudo de uma vez. Primeira coisa, uma baita de uma ansiedade. Total. Segunda coisa, um estresse que. E sabe quando é que a gente nota que a pessoa está nesse ponto de querer resolver tudo ao mesmo tempo, que todo mundo chama ao mesmo tempo, e que ele é o centro das atenções, como se fosse o sol do universo? A velocidade da voz.
a voz começa a ficar acelerada, a pessoa não consegue mais raciocinar, ela Não começa a formula falar uma ideia, né? amplamente, rapidamente, ela não consegue mais ter domínio do próprio raciocínio, porque está tão cansado de fazer tudo ao mesmo tempo, de resolver tudo ao mesmo tempo, de ter que dar conta de tudo, tendo um monte de gente na empresa, um monte de gente cara, um monte de cliente que depende dele e começa a dar pavor nos olhos. Começa a dar pavor. E o empresário diz assim, eu não dou conta. Eu tô a fim de fechar a minha empresa, mas eu não posso, porque tem um monte de gente que depende de mim, tem um monte de funcionário, tem um monte de gerente, tem um monte de cliente que depende de mim. E eu A não conta é sei mais grande, para onde ir, eu não sei mais para onde ir, porque a não tem minha nem dinheiro para empresa tá fechar, né? assim. Não tem nem dinheiro para Não, fechar, não tem muitas vezes. Quer fechar dinheiro um para dia não. fechar e a empresa pode ser até lucrativa, muito lucrativa, mas ele não tem vida. Ele não tem para onde ir. Virou um escravo do próprio negócio. Um empresidiário, como você fala. Presidiário da própria empresa. Porque ele tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. E se tira férias é com o telefone na mão. O telefone é assim agora, O né? telefone é assim. Com o telefone na mão ali, ó. Olhando o WhatsApp, Olhando resolvendo as câmera, coisas. ligando para as pessoas, ó, e aí vai vir o cliente aquele, vai vir o fornecedor, tu olhou se não faltou não sei o quê. Essa é a vida. Essa é a vida de muitos E aí. as pessoas chamando o tempo todo como se ele fosse o Google da própria E empresa. Ah, como é acha o que quê? houve isso? Que desconto que eu dou? Já está pronto? Será aquele contrato lá do cliente? Tudo passa pela voz do dono. Tudo passa pela voz do empresário. Pela voz, pela ordem e pelo amém, muitas vezes, né? Pelo amém. Às vezes o colaborador sabe o que fazer, mas ele criou uma estrutura que ele chega pro cara e tem que validar, ó, vou fazer isso aqui, tá? Tá. Vou fazer não sei o que, tá? Tá. Então ele tem que dar o amém. Se ele não dá o amém, as pessoas acostumaram com isso. Ele vira o que a gente chama de o Google da equipe, né? Ah, A equipe, mas qualquer também, se eu não coisa, fizer isso, aí eles fazem tudo errado, né, fazem tudo Campa? errado, é verdade, é verdade. Mas o que mais me incomoda nisso, Cris, é essa questão de olhar para o lado, olhar para o igual, olhar para aquele que está na M, que está na mesma dificuldade, e dizer assim, se acomodar que é todo mundo. Não, mas é todo mundo assim. Não é todo Não é mundo. todo mundo. 3%, como eu falei antes, 3% não é assim. Eu tenho que olhar para esses 3%, não para os 97%. Eu lembro nós, Cris, isso aqui é um negócio básico. Eu lembro da gente lá, quando nossa primeira empresa, que era no ramo de sistemas de gestão, para quem não sabe, dava uma crise, dava qualquer baque no mercado, eu me reunia. Era eu mais 4 amigos meus que eram da mesma área. Reunia com os caras, os três, os 5 na M. Nós éramos o menos pior, né? De todos, nem o melhor, era o menos pior. Aí se reunia com os caras, e aí, meu, como é que tá pra ti? Ah, tá ruim, tá feio. Ai, Cris, é pra todo mundo, Cris. Não precisa se preocupar, tá pra todo mundo. Mas e daí? Quem é que pagava as contas de todo mundo? Entende? Não resolvia. Aí eu comecei a ver, não, mas peraí, tem um ou dois que não estão assim. O que esses caras estão fazendo? Essa foi uma mudança muito grande. Não adianta olhar para quem está igual. Não adianta olhar para quem está pior. Todo mundo. Não é todo mundo, não. Não, longe disso. Eu tenho muito mentorado. Agora a gente fez uma pesquisa, Cris. E a gente fez uma pesquisa, ó. Conta pra gente os resultados. Cris, eu fiquei abobado de ver. A maioria duplicou o lucro. Em 6, 7 meses duplicou o lucro, fazendo ajustes. Você Vendendo, vai olhar o faturamento. Oi? eles botaram mais vendedor para aumentar o lucro, é isso? Então, não aumentou vendas, não botou mais gente, não fez mais marketing, não fez mais nada, fez ajustes internos na empresa. Teve um caso do Cláudio lá, o Cláudio contou, meu lucro subiu de 6 para 12%. Aí você vai dizer, mas tá 6 para 12? Grande coisa. Só que o cara fatura 14 milhões. Entendeu? O que é 6 para 12 de 14 milhões? Nós estamos falando de 800 mil, estou fazendo conta de padeiro aqui. Dá mais, dá 800 e alguma coisa. Nós estamos falando de quase 80 mil por mês que sobra no bolso, Cris. Não é em venda, é sobrar no bolso. Por quê? Porque fez ajustes, fez a coisa Porque certa. começou a pensar como empresário de verdade, não como o maior funcionário da própria empresa. No momento que troca a cabeça do empresário, a maneira dele enxergar a própria empresa, dá resultados como o do Cláudio. Por quê?
Porque quando você pensa que você tem que varrer a empresa, que você tem que repor mercadoria, que você tem que dar orçamento para o cliente, que se você não vender, não sai venda, que se Se você não comprar, fizer não tem não produto. comprar, não tem produto na empresa, senão as pessoas compram errado. Se não for você para cobrar, as coisas não funcionam. É tudo uma questão de forma de pensar. O E empresário que ajuste. pensa desse jeito não deixa a empresa crescer. É como se ele prendesse uma árvore dentro de um pote, dentro de um vasinho desse tamanho. Um Transformou a bonsai, né? empresa Um que tinha bonsai. potencial de ser um pinheiro gigantesco em um pequenininho bonsai. Por quê? Está preso aonde ele pode alcançar, onde o empresário tem poder de mão e de cérebro, porque não deixa os outros fazer. Ah, mas eles não conseguem fazer. Ah, mas eles não sabem fazer. Não tem gente boa para contratar. Não tem gente que sabe fazer as coisas. Tudo bem. Qual é a principal função do empresário? Prepare-se Desenvolver a as agir. pessoas, Prepare-se a desenvolver a agir. empresa e não fazer. Claro que Não é fazer. não. Até porque é o seguinte, eu vou ter uma empresa que depende de eu fazendo, você não é empresário. Você é um eu empresário. E pior, o teu tempo ele vai ser sempre limitado. Por mais, e isso é uma parada assim que foi difícil para mim entender lá no passado, mas o nosso tempo ele é limitado, por mais que a gente faça bem feito. Ah, vou trabalhar de noite, vou trabalhar de madrugada. Tinha uma época, Cris, que eu queria que inventasse uma pílula para não precisar dormir, para poder produzir mais. Só que mesmo assim, mesmo que existisse uma pílula para não dormir, meu tempo estava limitado a 24 horas. Não, não tem que faça. Não tem que faça. Então, qual que é a lógica disso? Em vez de eu ser o maior fazedor, em vez de eu ser o maior executor, cara, prepara a equipe. Prepara, dá processos para ele, dá documentação, dá treinamento, desenvolve, cria um plano de carreira para que as pessoas vejam um motivo para fazer diferente, organiza a empresa para isso. E o lucro, muitas vezes, ele está nesses ajustes. O lucro está lá em processo mais rápido, está lá em Tá, atraso que é evitado, em quebra que é evitada, em desperdício que é evitado, em perda de tempo, em mas funcionário é impossível parado. fazer tudo isso, Campa. Eu não tenho tempo nem para fazer as coisas que eu estou fazendo. Isso é fala dos empresários que a gente ouve. Eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Já não tenho tempo eu fazendo, imagina ter que ainda ensinar os outros. Pois é, Isso é impossível. O que tu tá falando é balela. é balela. Eles É falam balela. Eu por também aí, pensava tá? isso. Nossa Senhora, com que engano. Eu fiquei 15 anos pensando isso. Aí que tá a parada, Cris. Aí que tá o grande lance. Eu gosto de comparar assim, ó. Imagina aquela pessoa que está lá há 5 anos com uma dor de cabeça infernal. Não aguenta mais de dor de cabeça. Aí essa pessoa vai no médico. E o médico diz assim, ó, cara, eu vou te dar uma aspirina e essa aspirina vai aliviar a tua dor, tá? Tá, beleza. Sai dali faceiro. Agora eu vou na farmácia e compro aspirina. Aí no caminho, entre sair do médico e ir na farmácia, alguém ligou, ó, deu um problema aqui. Ah, então corre resolver o problema. Não, agora eu vou lá comprar aspirina. Ah, deu outro problema, então corre resolver o problema. Não, mas resolveu, agora eu vou lá. Aí é outro problema. E assim vai. De repente tira um tempo, compra aspirina, tá ali com o envelopinho bonitinho, agora eu vou tomar aspirina. Aí alguém liga. Ó, não sei o que aconteceu, para deixa a aspirina para depois. Aí passa uma semana, passa um mês, passa 3 meses, volta na revisão lá com o médico, e aí o médico, como é que tá a dor de cabeça? Cara, eu não aguento mais, só piora esse negócio, eu não consigo dormir, eu não consigo fazer nada, a dor de cabeça tá me matando. Tá, mas você tomou aspirina? Não, doutor, eu não tomei, não deu tempo de tomar. Eu tava com muita dor de cabeça, quando eu tinha tempo, eu tava com muita dor de cabeça, eu não podia tomar aspirina. Então, qual é a lógica em agir assim? Nenhuma, tá ali com o remédio na frente. Sabe o que que é, Campa? Ele tá assim, ó, naquela roda viva, tão acostumado a resolver aqueles problemas todo santo dia, sempre igual, os mesmos problemas, o olho do furacão, a roda viva, que o empresário tem que voltar a aprender a escolher. Mas aí que Se o tá. empresário, se você, empresário que está ouvindo a gente agora, não voltar a aprender a escolher as coisas que você tem para fazer na tua frente, você nunca vai ter tempo. Você nunca vai sair dessa roda viva. Você nunca vai tomar aspirina. Você nunca vai ficar sem dor de cabeça. E sempre vai ter incêndios para Mas apagar. aí Porque que tudo é tá. uma questão de escolha. Se não cortar o mal pela raiz, se não disser uma vez na vida, tá, espera, espera. Eu sei que tem esse problema para resolver, mas eu vou lá comprar aspirina e eu vou tomar, nunca vai resolver. É escolha, Agora, você vê, não Cris, é? que é um ciclo vicioso? Uhum. É um, É. por que é um ciclo vicioso? Tô lá, cheio de incêndio, cheio de problema. Primeira coisa,
Começa a ter incêndio, começa a ter problema, a pessoa começa a aceitar aquilo como normal. Não, isso é normal. Fala com o vizinho assim também, fala com o outro. Ah, normal. Beleza. Aí fica ali apagando incêndio, fica resolvendo. Chega um momento que a pessoa começa a se orgulhar. Eu resolvo tudo. Eu mato no peito. Nossa, como eu sou incrível. Então, para ele é normal aquilo ali. Para ele é normal. Ele se acostuma. Se chegar alguém de fora e olhar, vai dizer, cara, tá tudo errado. Mas ele tá acostumado. E aí, quando quer resolver, não, que nem você falou ali. Como é que eu vou resolver tudo se eu não tenho tempo? Acontece o seguinte, ó. Dizem que o mundo foi feito em 7 dias, né? Não foi feito do dia para a noite. Então, tem coisas na empresa que não precisa resolver do dia para a noite. Começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Peraí, qual é a tarefa que mais me come? O que, que mais está matando meu tempo aqui? Será que isso está me dando lucro? Será que isso não tem lá Mariazinha ou Joãozinho que eu posso treinar para fazer isso? Será que eu não consigo sentar com essa pessoa, preparar essa pessoa? Cara, faz isso. De repente, Uma opa, pessoa, uma uma, tarefa de vez em uma quando, né? tarefa, uma pessoa. Vai lá, pega uma tarefa, uma pessoa, tira do fardo. Cara, bota, treina alguém lá. Beleza, treinei essa pessoa. Ó, já sobrou o quê? Meia hora, 1 hora por dia, mas é pouco. Mas o que que se faz com essa 1 hora? Ah, começo a pensar em outras coisas. Peraí, mas o que que eu posso organizar agora? O que que eu posso ajustar? Como é que eu posso definir a cultura da minha empresa? Tudo existe um passo, existe uma sequência. Mas vai aos pouquinhos, vai comendo. É que nem você deparar com um prato de sopa quente. Se encher a colher e botar na boca, vai queimar a boca. Vai pelos cantinhos, dá uma sopradinha, vai de leve. É assim que a gente arruma uma empresa. É passinho a passinho. Eu falo isso, Cris, porque eu vejo assim, ó, isso é coisa mais comum, tá? O camarada entra lá no Strates, ele tem acesso no empreendedor líder e o Campa fala, sequência, sequência, passo a passo, começa no 1, no mesmo 2. Aí o cara, mas eu tô com problema, não sei o que, vai lá pro 10. Ah, mas o 10 Exatamente. vai resolver o problema. Aí faltou coisas que não fez antes. Aí vai lá, tenta fazer. Ah, mas não funcionou, Campa. Mas você fez não sei o que. Não, onde é que tá isso? Tá lá no módulo 1. Mas eu não vi. Por quê? Porque tá naquela ansiedade que, pô, tem que resolver do dia pra noite. Às vezes a Na empresa verdade, a pessoa. tem 20 anos, 20 anos de problema acumulado, ele quer resolver num dia. Então esse é o pulo do gato. É resolver uma É, coisinha de cada vez até que tá tudo resolvido. a pessoa não quer método, não quer fazer, ela quer isso aqui, ó. Quer uma varinha mágica, né? É. Não existe. Não existe. Tem que fazer. E para mim, assim, ó, Cris, se, se fosse colocar qual é a melhor forma de eu sair do lodo que eu estou, porque toda situação ruim, ela deixa a gente num lodo. Veja bem, ó, lembra que eu estava comentando agora há pouco aqui a questão dos meus 4 amigos lá, que eram 4 lascados que nem eu na época, Sim. que nem ia para frente, nós éramos menos pior. Eu andava com esses caras, o que que eu ouvia deles? Ouvia só coisa ruim. É difícil contratar, é difícil vender, cliente é tudo mala, fornecedor não sei o que, governo não sei o que, mercado não sei o que, concorrente não sei o que era. A gente se reunia para falar isso. Tinha que levar um pacote de lenço cada um. A gente se reunia para chorar e para reclamar. Esse era o papo. O que que começou a mudar a minha vida? Começou a mudar a minha vida que, em vez de eu só olhar assim para o lado, só olhar para baixo, para os que estão pior, vamos olhar para cima. Espera aí. Quem são os 3% que estão tendo resultado? Quem são os 3% de pessoas que estão fazendo diferente? Deixa eu colar nesses caras, deixa eu entender o que eles estão fazendo, deixa eu olhar. Vamos falar com ele, vamos falar com a equipe dele, vamos olhar para o mercado, vamos olhar o site, vamos olhar o Instagram, vamos olhar o que, que ele está fazendo, vamos aonde que eles vão, aonde que eles almoçam, em tal lugar, vamos almoçar lá. Aonde que eles vão aprender em tal lugar, vamos aprender lá. Ah, eles vão num curso, eles vão numa imersão, vão num encontro, vamos lá. Lá eu falo com eles, lá eu converso com eles, porque o papo era diferente, Cris. O papo com essa É, faz o que sempre fez, vai colher os mesmos resultados. Quer resultados total. diferentes? Você precisa fazer coisas diferentes. Aí você pode dizer assim, pessoa que está ouvindo a gente aqui, mas eu não sei o que fazer diferente. O Campa está dando o caminho. A gente veio aqui para te dar o caminho. Por onde você pode trilhar? Você ouviu o que o Campa falou? Ou vê o que as pessoas estão fazendo, mas as pessoas que têm resultados. Não aquelas pessoas que estão mal, ou aquelas pessoas que estão cheias de incêndio para pagar, ou aquelas pessoas que de repente não faturam tanto quanto gostariam,
porque cada vez tem que botar mais gente para dentro da empresa, porque está desorganizado. Às vezes, você faz mais com menos, simplesmente porque tem gestão, simplesmente porque tem método, simplesmente porque já conseguiu tirar aquelas bagunças de dentro da cabeça para poder fazer o certo. É simples, E o legal, Cris, não é olha só, complicado, não. eu tá me lembrando aqui agora de um caso, ó, que veja bem, ó, saí daqueles amigos lá, lascado lá, que só reclamavam, tá? E eu lembro que quando a gente estava lá no processo, cara, vamos aprender a fazer as coisas do jeito certo, vamos aprender a melhorar. Eu lembro que teve uma feira na época, e essa feira era caro para participar. Na época, acho que custava uns 10 mil. E eu lembro que a gente, bem dizer, se endividou para ir naquele troço lá. Só que assim, ó, aquilo ali, eu tive oportunidade de falar com pessoas que estavam muito à frente, estavam com muito mais resultados, estavam muito melhor, estavam crescendo. E eu falei com um cara, eu nunca me esqueço, um cara que eu já admirava a empresa dele, antes olhando assim, sucesso online, né? Olhando o que o cara estava fazendo. Naquele dia eu tive a oportunidade de conversar com aquele cara, e ele era um senhor, isso foi em São Paulo, foi lá no Anhembi, inclusive. E eu falei com aquele senhor, com aquele empresário, o cara tinha uns 60 e alguma coisa, só que ele tinha empresa há uns 30. Eu cheguei para ele e disse, cara, você pode me contar um negócio? Eu sei que a tua empresa tem há 30 anos, você tem empresa há 30 anos, mas eu só comecei a enxergar ela há uns 2 anos, mais ou menos. Por que vocês começaram a divulgar só agora? Ele disse, não, Campa, é que agora a gente cresceu, agora a gente se fortaleceu, agora a gente tem dinheiro para fazer essas coisas, para fazer marketing, para estar aqui conversando com um monte de gente boa. Não, mas espera aí, cara. Você começou a empresa, então, há 30 anos atrás, se tinha nem 30 anos. Como é que você só deu essa volta agora? Sabe o que ele me Bom, o falou, Cris? que ele disse? Sabe o que? Vou te falar. Antes, eu só trabalhava. Aí eu não tinha tempo para ganhar dinheiro. Agora, não, agora eu tenho tempo para ganhar dinheiro. Olha que Como profundo. assim? Antes eu Como? só trabalhava e eu não tinha tempo para ganhar dinheiro. Anota essa frase, você que está ouvindo aí. Antes eu só trabalhava e eu não tinha Eu tempo não para tinha tempo para ganhar ganhar dinheiro. dinheiro. Cara, aquilo me doeu, sabe? Aquilo me doeu. Por quê? Porque eu lembrava que eu trabalhava 14 horas por dia. E aí eu disse, cara, mas como assim? Você não trabalha mais? Não. Óbvio que eu trabalho. Eu vou para a empresa. Mas o que que você faz lá? Cara, eu desenvolvi minha equipe. Eu ajustei processos, eu criei indicadores, eu tenho um planejamento, eu tenho uma gestão financeira, eu tenho minha empresa na mão. Antes eu era mandado pela empresa, eu era um funcionário da empresa. E pior, ele me contando assim, ó, eu achava, olha o que ele me falou, Cris. Eu achava que eu era o meu melhor funcionário. Mas eu descobri que eu era o meu pior funcionário. Aí eu fiquei mais curioso. A gente bateu um papo de 1 hora e pouco ali. Fiquei mais curioso. Mas como assim você era o maior? Não, eles tinham que vender aqueles clientes difíceis, eu atendia. Aquelas, aquelas implantações difíceis, era sistema também, era eu que fazia. Encrespou, era eu para resolver. Pesquisar tecnologia, era eu. Definir, era tudo eu. Por quê? Porque eu pesquisava, eu me dedicava e eu adorava fazer isso. Eu achava que eu era o cara fazendo isso. Só que o problema é o seguinte: às vezes tinha oportunidades, por exemplo, de estar aqui, ele me falou. Por exemplo, de eu estar nesse evento. Alguém me ligava, ó, cara, você vai vir, tem oportunidade, tem um desconto para você. Eu dizia assim: não, não posso ficar fora da empresa. Me mandava um e-mail, eu já deletava, xingava. Não, eu não posso, eu tenho que estar na empresa. Então, eu não fazia essas coisas. Aí no momento que eu comecei a entender que, peraí, só um pouquinho, cara. Tem gente fazendo diferente. Vamos lá entender o que essas pessoas estão fazendo. Eu comecei a ver que o segredo era a gente preparar nossa equipe, treina nossa equipe, ajusta processos, ajusta a máquina, faz a máquina andar. Você tem uma empresa, tem uma máquina trabalhando para você. E eu lembro que ele me falou outra coisa que me chamou a atenção, é tipo você ter um carro, mas você desligar o motor e tirar o assoalho e tocar com os pezinhos, assim, tipo os Flintstones. Você está levando a tua empresa com a tua força, não tem sentido. Tudo uma Nossa, questão de escolha. questão de. Aí eu pensei assim, cara, eu paguei 10 pau para estar aqui. Tinha palestra, tinha um monte de coisa, não precisei nem assistir, só aquela ideia do cara, só falar com ele já me abriu a mente. Aquela pequena sacada que o cara me deu. Claro que ele me mostrou algumas coisas legais que ele fez, a gente conversou um tempão lá. Mas você vê, ó, imagina, Cris, naquela época eu não podia sair da empresa. Lembra que Não, porque foi se só. parava tudo, aparecia um monte de incêndio, Ah, né? você não Dependia da foi, cabeça. você não foi comigo porque ficou lá, Sim. abraçando coisas que eu fazia.
Mas eu, quando Sim. eu recebi o convite, pô, 10 pau pra estar lá, cara, esses caras ficaram loucos. Primeiro eu vou pagar 10 mil, vou ter que pagar, comprar passagem de avião, ter que ficar em hotel, pagar 10 mil pra estar lá. Eu tá louco, cara. A empresa precisando de mim, aqui tem que faturar, tem que cobrar equipe. Não, peraí, cara. Vai estar lá gente com resultado. Eu vou estar lá também. Vamos pra lá. Primeira mudança de forma de pensar. Eu tenho que estar lá porque tem gente que está melhor do que eu e eu preciso aprender com elas. Ótimo, E se quer incrível. ver, e às vezes não é nem questão de aprender, às vezes é estar ali respirando junto, naquele ambiente. Porque Tirando a depois teia da disso, aranha do cérebro. ali fiz amizades, conheci pessoas, conheci gente que depois até tem sociedades e algumas coisas, que, poxa, às vezes só bater um fio com o cara, ligar pro cara, cara, eu tô desanimado, meu, tá ruim de vender, o mercado tá esquisito, cara, tá esquisito, o cara olhar pra mim, cara, Campa, tá viajando, cara, que mercado esquisito, tô vendendo a mesma coisa que você, tô vendendo bem pra caramba, como que tá esquisito? O que que você tá fazendo? Me conta. Ah, tá assim, assim, não, meu, faz aqui, aqui, aqui. Tá no meio de pessoas que são os Penso para três por frente. cento Não é os 97% de lascado. Entende? Isso muda tudo. Isso faz toda a diferença. Eu tá no meio, tá contagiante. E a real quer ver? Eu quero fazer uma pergunta. Você que está ao vivo aqui comigo, me responda. Me responda. Quantas vezes. Primeiro eu vou começar. Eu vou começar profunda, que depois a gente vai tirando o pé, tá? Vou acelerar e depois vou reduzir, ó. Quantas vezes por mês você para 3 dias, deixa teu WhatsApp do lado, deixa teu telefone do lado para você pensar a tua empresa. Não é você mandar as pessoas, não é você cobrar, para você pensar, para você trocar ideias com outros empresários. Me conta, quantos de vocês, coloca aí, eu faço campa todos os meses. Eu paro 3 dias, sento com empresários 3%, não com 97%, discuto. Me conta aí quem. Eu não vi ninguém dizer eu. Ó, não faço. Já tem gente dizendo que não faz, não faz, não faz. Tá, vamos tirar o pé do acelerador. Eu paro uma vez por mês. Olha aqui. Paro uma vez. Tá, vamos lá. Me conta aí, a cada 6 meses, quanto que foi a última vez que você investiu em você, no teu tempo, que você viajou, se hospedou, para você sentar com outros empresários que estão melhor do que você e trocar ideia com ele, e ouvir e aprender. Me conta, quantos fizeram isso nos últimos 3 meses? 6, falei 6, não 3, né? 6. 6 meses, já tirei bastante o pé. Me conta, nos últimos 6 meses, quem fez isso? Eu aposto, Cris, quem fez não vai dizer que tá ruim. Olha aí, ó, nunca, não, não faz. Agora, vou fazer uma outra pergunta que aqui só corajoso vai responder. Só corajoso. Porque tem que ter coragem. E para mim, ó, Cris, primeira coisa para a gente começar a resolver a parada, a gente tem que ter coragem de admitir. Começa por aí. Admite a coisa. Só corajoso vai admitir isso para mim. Você tem o hábito de sentar com outros empresários que estão na mesma M que você, seja em relação à contratação, seja em faturamento, seja em lucro, e chorar as pitangas com ele? Tem esse hábito? Vamos ver se corajoso aqui, Cris. Você senta com alguém, senta com algum colega, senta com algum concorrente para discutir, cara, tá feio as vendas, só para chorar, olha aí, só para chorar. Tá feio, ninguém quer mais trabalhar. Você faz isso? Vamos ver os corajosos, os corajosos. Quem não tá me respondendo, eu sei que faz. Claro que faz, cara. Faz. Quem não tá lucrando o que quer, quem não tem a vida que quer, faz. É hábito. É hábito, só para chorar. Olha aqui, ó, várias pessoas me respondendo. Cara, é normal, não tô criticando ninguém, tá? Eu não tô criticando. Não tô criticando. Tá Mas consciente. assim, porque eu fazia isso, cara. Eu fazia muito isso. Eu sentava com gente para chorar, para criticar. Que eu ia falar assim? Uma vez eu fiz uma experiência, Cris, num domingo. Eu até filmei, tá ligado? Não ficou boa a filmagem, mas eu filmei. Eu tava lá, tinha terminado de assar meu churrasquinho, né? Moda gaúcha, churrasqueira, com brasa.
Aí tava aquele braseiro forte, assim, aquelas brasas vermelhinhas, sabe aquela brasa bonita, assim, que chega a sair aquele calorzinho de cima, você olha aquele negocinho vermelhinha forte. Aí eu peguei a mais bonita de todas, aquela brasa que tava bem incandescente, fui lá, peguei com um pegador lá, fisguei ela e joguei para cima da churrasqueira. E enquanto eu fazia isso, eu tava olhando lá as outras brasas bonitas, incandescentes. E aquela brasa que estava bonita, quando estava com as outras, quando eu tirei do braseiro, sabe o que que aconteceu? Ela começou, aquele negocinho em cima começou a parar de aparecer, ela foi ficando pretinha nos lados, foi ficando pretinha, 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 passou alguns minutos, ela apagou. Aí Ela você desmotivou. olha, pô, mas apagou o fogo. Não, eu olhei lá no braseiro, o braseiro estava forte, incandescente. Aquela brasa estava fria, estava gelada, esfriou. Triste, triste, Triste. desmotivada, fria, Por quê? sem saber para onde ir, Por sozinha. quê? Porque o mundinho dela estava ali, isolado. E empreender é uma parada que é muito isolado. Empreender é solitário. Você está sozinho. A equipe não apoia, a família muitas vezes não apoia, as pessoas não apoiam, você está ali sozinho. Aquela brasa estava sozinha. As outras estavam lá, pega o calor de uma, pega o calor da outra, acende aqui, acende ali, ficou forte, ficou por um tempão aquilo forte. Mas aquela estava sozinha. Então, assim, ó, eu vou participar de um negócio uma vez por ano, eu vou sentar com empresários uma vez por ano, eu vou trocar ideia uma vez por ano. Não, não. Tem que manter aquela chama acesa. Eu e a Cris, corrige aí se eu estiver mentindo. Eu e a Cris, só esse ano a gente investiu pelo menos um valor de um apartamento para estar no meio dessas coisas. Para estar em grupos, para estar em mastermind, para estar em mentoria, para ir para evento, viajar e para lá. A gente faz isso direto. Por quê? Por que, Cris, que a Abre a gente faz isso mente, direto? Abre a mente. Tá abre toda a hora abrindo mente, a a gente não mente. fica no nosso mundinho limitado. No momento que a gente está com aquele pensamento limitado desse jeito aqui, tudo é difícil. Tudo demora mais. Aí, quando a gente aprende com a inteligência coletiva, com a inteligência dos outros empresários, com outras pessoas que também estão com o pensamento que nem o nosso de desenvolver, a gente ganha com os outros. E os outros ganham com a gente. É um ganha-ganha. Não tem aquela história de eu tô sozinho, tô pequeno, tô escuro, lá que nem a brasa, que já estava cinzenta, triste, sozinha. A gente se motiva com os outros. Não é só a motivação aquela lá de agora eu tô feliz e faceiro, hahaha. Não é. É aquela motivação de dizer assim, eu consigo fazer. Se ele pode, eu também posso. Se ele está fazendo, eu também posso. Eu tenho contato de outros empresários, tenho contato de mentores, eu tenho por onde ir, eu sei um caminho. E se eu estiver perdido, se eu estiver sozinho e não souber de um caminho, eu sei quem sabe. E é esse Né? o motivo, né? Saber quem sabe. Eu não preciso saber tudo. Por que eu tenho que ser super-heroína ou campa super-herói? Não precisa. Quando a gente está na inteligência coletiva, a gente consegue muito mais. Exatamente. Olha o que o Claudinei falou. No Stratos estamos juntos quase todos os dias. E é isso. Um É fogueirão. muito mais. Ontem a gente teve um hot seat, né, no Stratos. O que é hot seat? Separa em grupos, cada um vai lá, apresenta um problema, apresenta uma dificuldade e pergunta alguma coisa para o grupo. Você tem uma inteligência coletiva, vem te falando, te sugerindo. As outras pessoas focam total no teu problema, depois você foca no problema dos outros. Cara, inteligência coletiva. Mas uma coisa é inteligência coletiva daqueles amigos fracassados, aqueles amigos chorão, aqueles amigos que só reclamam. Outra coisa é inteligência coletiva de gente que já abriu a mente. Alguns têm grandes resultados, alguns ainda não. Mas tem uma diferença. Qual que é a diferença? A diferença é eu estar aceitando as merdas da minha vida, eu achar aquilo normal, para uma pessoa que já viu isso não é normal. Eu ainda não resolvi, mas eu sei que eu tenho que resolver, eu sei o caminho e eu estou lutando todos os dias por esse caminho. Uma pessoa assim contribui para você. Uma pessoa que não é assim te joga para baixo. Por que te joga para baixo? Eu estava comentando, Cris, outro dia a gente teve um encontro do Stratos. Acho que foi aquela imersão que a gente fez ali agora final de semana, né, de comunicação. Eu lembro que a Andréia, ela tem um Contagiar as restaurante, pessoas contagiar através as da pessoas. comunicação boa. Exatamente. Legal. Apresentação contagiante, né? Esse foi o tema ali da nossa imersão. 2 dias só discutindo isso, online, né? Mas assim, eu lembro que a Andréia comentou
Que a André sentou com o contador dela e disse assim, ó, contador, agora eu quero parar. Eu tenho gente que eu pago metade da folha, metade registrado, metade por fora. Eu tenho coisa que eu não tiro nota. Eu quero organizar isso, quero colocar a casa em ordem. Para crescer, eu tenho que ajeitar essas coisas. Eu tenho que organizar aqui, fechar um DRE, tudo bonitinho. O contador olhou para ela e disse: Você tá louca? Ninguém faz isso aqui na tua cidade. Ninguém põe o salário inteiro na carteira, ninguém tira nota de tudo. Você vai quebrar. Isso foi lá no começo do ano, quando ela entrou. Aí ela começou, ela fez, cara, eu quero fazer, eu não quero me incomodar com isso. Ajeita todo mundo, quero tirar nota de tudo, quero organizar, quero fazer um DRE. Agora o contador começou a ver a empresa dela. Veja bem, pagando todos os impostos, a folha 100%, começou a crescer, começou a faturar o contador. Você não quer vir dar uma palestra aqui para os meus clientes de como você fez? Por quê? Um meio, né, Cris? Imagina se ela ouve só o contador. Não estou criticando os contadores, porque nem todo mundo é assim, tá? Não estou falando de uma categoria, estou falando de um caso. Imagina se ela fica com a visão limitada do contador. Não, é realmente o contador, o cara inteligente, o cara que sabe, o cara me diz para não botar todo mundo na carteira, o cara me diz para não tirar nota de tudo, não vou fazer. Fala com outro colega restaurante lá, não, eu também, eu não boto a carteira de todo mundo. Isso é burrice querer fazer isso. Que perder tempo fazendo DRE, que perder tempo organizar. Ela ia ficar lá igual a todo mundo. Mas enquanto ela estava lá, só na cidadezinha dela, só com aquelas pessoinhas, trocando aquelas ideias, não ia para frente. Quando ela teve coragem de sair do interior do estado dela, de pegar um avião, de ir para São Paulo, de trocar ideias com um monte de gente que faz a coisa diferente, o que, que ela começou a ver? Ela começou a ver realidades diferentes, tomou a decisão, entrou na mentoria, começou a participar, começou a acompanhar, mudou a vida dela. Por quê? Não é que o campo é milagroso, é que ela está com as pessoas certas, aprendendo um método certo, aplicando um método. É isso que faz a diferença. Ter Mas coragem, né? Ter a coragem. coragem de sair da cidadezinha de 7.000 habitantes, de fazer algo diferente que aquela pessoa nunca tinha feito. Fazer a coisa acontecer diferente. Fazer as coisas de uma forma diferente daquilo que de repente pai, mãe ensinou, mas evoluir, desenvolver, ser empresário de verdade. Fazer as coisas de uma maneira que você sabe é um caminho a trilhar, mas no final daquele caminho tem luz. Eu posso ir assistir a apresentação do meu filho do Dia dos Pais ou do Dia das Mães. Eu consigo tirar férias com a minha família, podendo fazer o castelinho de areia sem estar ninguém me chamando no WhatsApp. Eu posso sentar na minha cadeira, na minha mesa da minha empresa e dizer: as pessoas estão funcionando e eu tenho tranquilidade. A minha voz está na velocidade certa, porque eu tenho tranquilidade de sentar aqui, resolver as coisas no tempo certo, sem precisar de pressão por resultados, sem precisar de pressão para que a coisa aconteça, fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Isso é desumano. Não pode Total. ser assim, mas tem maneira diferente. Tem muita gente que consegue sentar, consegue tirar horários do dia para estudar, para desenvolver a empresa, para sentar e fazer as coisas do estratégico. Tem muita gente que consegue. Se ele Tem. consegue, você também consegue. É Também tudo uma questão de consegue. escolhas, de trocar a lente do óculos, colocar um óculos novo que a gente enxerga melhor. Essa é a diferença. Totalmente. Então, a lógica qual que é? Ó? Pontapé inicial para mudar. Pontapé inicial para mudar. Para de se infectar com gente, com opinião de gente que só te põe para baixo e comece a te contagiar com pessoas que te põem para cima. Essa foi a mudança principal que aconteceu na nossa vida. Essa foi a Exatamente. primeira mudança de todas as pessoas que eu conheci até hoje que têm grandes resultados. Para de se infectar, anota, para de se infectar com gente que só te coloca para baixo, com gente que não tem resultado e comece a se contagiar com pessoas que te levam para cima. Cria o hábito, segunda coisa, cria o hábito de pelo menos a cada 6 meses você parar 3 dias, você ir no local onde você se reúne com gente que já é aquilo que você quer ser.
Hoje você reúna num ambiente onde todo mundo que está lá vão te contagiar positivamente para manter essa chama acesa. Pare para pensar sobre isso que a gente falou. Reflita sobre isso que a gente falou. Vá com as pessoas certas. Isso vai fazer a diferença para você. Nosso forte abraço. Desejamos que você viva positivamente. Tchau, tchau.